pessoal, começamos hoje com uma aula básica sobre motor de corrente contínua, também conhecido como motor CC, corrente contínua, ou DC se estiver em inglês, Direct Current. Existem vários tipos de motores, não é a intenção aqui. A intenção é falar um pouco sobre a regra da mão esquerda de Fleming, falando sobre campo magnético e a sua influência com a passagem de uma corrente elétrica. E como funciona o motor DC? A dúvida é, como é o funcionamento dele ao aplicar uma corrente elétrica contínua? Nós mostramos aí um motor, ele tem um comutador, tem a escova que está acoplada ao comutador. Normalmente essa escova está no suporte, ela tem um suporte, tem um eixo. Nós temos aí as bobinas, representadas bobinas do rotor. Essas escovas, elas são comutadas na bobina através de contatos, desses contatos elétricos que vocês estão vendo aí, conhecido como comutador. A bobina ela tem duas pontas, é um fio enrolado e tem essa ponta que você está vendo aí, que é comutada, e do outro lado do eixo, o outro lado da bobina, aqui é a mesma coisa. Tem esse comutador e do outro lado do eixo que a gente não está vendo é o outro lado da bobina. A escova encosta nesses contatos e energiza a bobina. Como são várias bobinas, vocês estão vendo vários contatos. Mas eu posso fazer um motor de torque próximo ao zero com apenas uma bobina e vai fazer ela girar de qualquer maneira. Ao aplicar uma tensão elétrica, a gente faz o campo girante. O motor, o CC, é composto de um eixo acoplado ao rotor, que é a parte girante do motor. O princípio básico de funcionamento do motor CC é o seguinte: sempre que um condutor conduzindo uma corrente elétrica, essa corrente aí em vermelho, é colocado em um campo magnético, que campo magnético é esse? Aqui circula uma corrente elétrica, que está representada em vermelho, que circula pela bobina e volta, e conectado às escovas. Aí tem um comutador, as escovas encostam no comutador e energizam a bobina. Tem uma corrente elétrica em velocidade, por isso que muitas vezes é representada essa corrente elétrica em V, que é a velocidade dos elétrons, e na física. E aí você, quando está nesse sentido, você cria uma força magnética que faz a bobina girar. Essa é a força magnética, quando a corrente elétrica passa através da bobina em um campo representando aí pelo B. Este condutor experimenta uma força mecânica. Essa força mecânica está em verde, né? Quando a corrente elétrica passa através da bobina e do campo magnético, do ímã, é gerada a força magnética que produz esse torque, que faz o motor girar. Aí está a escova energizando, você bota energia, a corrente elétrica circula nesse sentido, ela entra e sai. No momento que ela entra, a força magnética é para cima, e no momento que a corrente sai, a força magnética é para baixo. Nós temos aí o campo magnético girado pelo ímã permanente de norte para o sul, por isso que está representado com a seta IB. Então, dependendo do sentido da corrente, você tem uma força tanto para cima como para baixo, se a corrente estiver passando sobre um campo. O estator ele é constituído pelos ímãs norte e sul, e o rotor é representado por uma bobina que é alimentada pelo comutador e que circula a corrente. Eu voltei ali para você ver. Você tem a escova comutando a bobina e energizando ela para fazer esse giro. São várias bobinas. O sentido da corrente e o campo. Vamos analisar um pouco mais. O campo magnético é gerado entre os polos norte e sul do ímã. Possui um sentido partindo do norte e sul, representado aí pela letra B. O torque, na figura, né? O torque que vai impulsionar a bobina, onde representado aí por a sua mão esquerda, o dedo polegar fica para cima,
quando a direção da corrente, representada pelo dedo médio, está para dentro. E o campo está nesse sentido, o campo é representado pelo indicador. Eu vou deixar um link para vocês explicando melhor essa regra, que é a regra da mão esquerda de Fleming, para quem se interessar um pouco mais para o campo da física. A corrente está num sentido sobre um campo magnético, a força está para cima. E se a corrente estiver no sentido contrário, ou seja, saindo, o dedo polegar, eu giraria a mão esquerda, o dedo polegar iria para baixo, ou seja, a força magnética ia para baixo. Então repare, quando a corrente está entrando, a força representada pela letra F sobe, e quando a corrente está saindo, a força magnética representada pela letra F desce. Se o campo se manter, a gente tem um campo aí de norte para sul. Se eu inverter a polaridade dessa alimentação, eu vou inverter o sentido da corrente. Necessariamente, eu também inverto a rotação do motor. Executei o vídeo, aí está um exemplo de um motor. Esse motor tem várias bobinas, tá vendo? De vez de ter uma só, como eu representei no desenho, tem várias. Então ela alimenta várias vezes, várias bobinas. Ó. Cada vez que gira, ele alimenta uma bobina. Alimentou uma, alimentou outra, cada vez que é o giro. Vamos ver só com uma bobina como seria. Ao pressionar a escova, ele alimenta nesse sentido, fazendo positivo e negativo, alimentando a corrente. O negativo vai para o positivo no sentido físico, no sentido real, mas no sentido elétrico, do positivo para o negativo, fazendo com que a força magnética se mantenha. No momento em que ele vai comutar ao contrário, repare que continua a informação. Ó. Tá vendo? Ele troca, vai haver uma comutação. Troca a polaridade e continua a força se mantendo. A força ela reverte. Ó. Indo para cima, aí ele troca a polaridade. O que era a bobina da parte da esquerda se torna a direita e vice-versa. E a força vai se mantendo. A força magnética. Repare que para que isso ocorra, tem que ter um campo magnético representado aí pelo norte e sul de ímãs permanentes. Ou seja, de ímãs com a polaridade norte do lado esquerdo e ímãs com a polaridade sul, fazendo a parte do indutor. A figura agora nós temos duas bobinas. Continua o mesmo raciocínio, porém você aumenta um pouco mais o momento. Você tem aí mais campo girante, fazendo com que a força atua, você cria mais um campo de força magnética. E no caso do motor real, são várias bobinas. E aí são várias bobinas acopladas, fazendo com que tenha mais força. O eixo, para melhorar esses contatos, tem uma mola na escova. E com o tempo, essa escova aqui, ela acaba se desgastando. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Aqui, nós representamos um motor, já não tem mais o ímã no indutor. É uma bobina, tá vendo? Só que a bobina está com positivo e alimentada com negativo do outro lado. Ou seja, vai funcionar como se fosse aqueles ímãs norte-sul na montagem anterior. Esses circuitos são feitos em série, como eu estou mostrando, e na configuração de shunt. Mas não preciso entrar em detalhes nesse assunto. Mas praticamente você tem dois polos diferenciados, transformando como se fossem campos magnéticos norte-sul. Da mesma forma como o ímã permanente. A diferença é que eu não tenho ímã nesse tipo de motor. Continua o campo constante, tá vendo? E ao giro do motor. Tá lá representado. A mesma coisa, o campo, como se... Quem gerou esse campo? As bobinas externas, ao invés do ímã. Então, uma introdução. A comutação. Como é feita essa conexão? Nós temos dois tipos, o motor sem escovas e com escovas, ou com escovas
são os conhecidos como motores elétricos escovados. Eles usam escovas de contato, essas escovas que vocês estão vendo aí, que se conectam com o comutador para alimentar o rotor. Desgastam devido ao atrito e normalmente o motor para de funcionar. A escova é barata, a manutenção seria simples. Esses motores aparecem até em furadeiras. É muito fácil a manutenção dessa troca da escova. É importante a troca dessas escovas como manutenção. Outra característica do motor que é conhecido como escovado é que ele pode operar em ambientes extremos, devido à sua ausência interna de componentes eletrônicos. Por outro lado, motores escovados exigem manutenção periódica, como eu havia falado. Já os motores sem escova, conhecidos como brushless, usam um imã permanente incorporado no conjunto do rotor. Eles podem usar um ou mais dispositivos. Esses dispositivos detectam o efeito Hall. Servem para detectar a posição do rotor e existe um circuito eletrônico de acionamento associado a ele. Controla a rotação, esse circuito, e a rotação do eixo, né, a velocidade do motor. Os motores brushless são similares aos motores de corrente alternada, mas são comutados eletronicamente, de modo que possam ser alimentados com corrente contínua também. Mas esse motor sem escova, ele, como possui baixa manutenção, é muito comum ser usado nos drones em que a eficiência não é a parte principal do circuito, né, do aparelho, e sim que queira que funcione mais tempo, porque requer menos manutenção, gera menos ruído, tem uma maior potência, uma maior densidade de potência. Faixa de velocidade também é comparada com o motor de escova, então isso não interfere, você possui baixa manutenção com uma faixa de velocidade comparável. Nós vamos ver o seguinte, na prática, o que temos que fazer então? Ao colocar positivo nessa parte do motor, com o eixo do motor virado para cima, e o negativo nessa parte do motor, o sentido vai ser horário. Se fizer inverso, negativo e positivo com o eixo voltado para cima, sentido anti-horário. Então, como fica olhando para nível lógico de programação? 1 e 0, com o motor voltado para cima, com o eixo dele, né? Sentido horário. Sentido horário. Ok? Se colocar nível lógico com o terminal lá do microcontrolador inversamente ao que estava antes, botar o 0 onde estava o 1 e o 1 onde estava o 0, aqui era 0, aqui é 1, ele vai rotacionar em sentido anti-horário. Entendermos que não podemos simplesmente ligar o motor diretamente do microcontrolador. Então, por exemplo, eu não posso pegar ali o pino, o RB2 que está em vermelho lá e jogar direto no terminal do motor. Também não posso pegar o outro terminal que está em azul e jogar direto no terminal do motor. O RB3, por exemplo, não posso. Por quê? Porque o microcontrolador iria queimar. Vamos olhar as características do microcontrolador. Eu vou colocar lá para vocês. 16628A Datasheet. Quando eu coloco isso, eu baixo o quê? Na primeira opção, que é a primeira opção sempre, todo componente datasheet o datasheet é o manual do componente. Então vou ver esse microcontrolador, o quanto ele suporta de corrente. Vou clicar, quem não sabe o que eu estou fazendo aqui, tem um vídeo explicando. Vejam todos os vídeos sobre programação, programando em CCS, que vai estar explicando. Você quer saber alguma coisa sobre um componente, escreve o código do componente e datasheet. E um arquivo PDF,
Vou abrir. Na busca, eu vou colocar máximo de corrente. Em inglês, máximo current. Vamos ver, máximo. Ainda deu 18 resultados máximo, então vou colocar corrente também. Current, tá? Quem não sabe, vai no Google Tradutor, bota máximo de corrente, e o tradutor vai... Apareceu essa tela aí. Está dizendo que a tela do VSS, a tensão de Source, que é o Terra, 300 mA, ou seja, só pode botar no máximo 300 ou 200 mA. Mas eu quero saber na saída lá da porta, ó, máximo de saída da corrente dos pinos de I/O, de entrada e saída. É esse cara aqui, ó, 25 mA. Ou seja, qualquer coisa maior que isso queima um microcontrolador. Então é óbvio que eu não posso botar um motor diretamente no microcontrolador, porque eu vou queimar o microcontrolador. Então, como se faz uma ligação? A forma correta de ligação do microcontrolador a um dispositivo que consome mais que ele é você colocar um circuito conhecido como driver. Esse circuito pode ser um transistor, como pode também ser um circuito integrado, como pode ser um MOSFET, outro qualquer. O que esse circuito driver faz? Ele pega uma fonte externa, esse circuito driver, vai pegar uma fonte externa, pode ser até a própria fonte do microcontrolador, e vai mandar para o motor. Então a fonte, ó, vai pegar e vai mandar essa tensão para o motor. Eu posso, por exemplo, o microcontrolador só é 5 volts, posso botar 12 volts ali e jogar uma fonte externa para o motor. O microcontrolador só apenas vai dar um pulso, indicando aonde ele quer que a tensão esteja lá com a corrente alta no motor. É só uma informação, ou seja, um pulso, e o circuito driver vai fazer trazer uma corrente alta para ele de uma fonte externa. Tá vendo? Pode ser uma fonte do próprio microcontrolador, mas não pode ser a corrente que passa no terminal do microcontrolador. O microcontrolador vai enviar o pulso, no máximo 25 mA, e o circuito drive vai mandar a corrente necessária e a tensão necessária para executar aquele motor. Vamos dar um exemplo aí. Esse é um circuito em que eu tenho um microcontrolador, que é esse do lado esquerdo, circuito integrado maior, Atmel, outra marca, tá? E aqui eu tenho um circuito driver, que é o LM298. O que ele tem nesse, e o que ele vai fazer ali? Ele vai pegar uma fonte externa e vai mandar para o motor. O que o microcontrolador vai fazer? Vai mandar um pulso aí, por exemplo, nessa entrada 3 e 4, quando o microcontrolador enviar 1 na entrada 3, vai sair 1 na saída 3. Mas que 1 vai ser esse? Vai ser a tensão que você ligou no driver, no VCC do driver. Ou seja, você libera apenas o microcontrolador como um controle. Ou seja, exatamente para o que ele foi feito, controlar dispositivos. E o circuito integrado é que vai mandar, o driver L298 é que vai mandar. Nesse exemplo que eu dei, ele controla dois motores, o input 1 e 2 desse drive controla a saída 1 e 2. O input 3 e 4 controla a saída 3 e 4. Repare que esse circuito está no Padlet do professor, do nosso coordenador Maia. Eu apenas peguei lá como exemplo. Então, para quem teve curiosidade de ver o Padlet, tem lá um arquivo esse arquivo, né, line, né, o seguidor de linha, robô seguidor de linha. Eu vou procurar para vocês o diagrama em bloco. Nesse circuito tem um diagrama em bloco. O que tem ali? Um microcontrolador, no caso é um outro modelo, o Atmel, que é conhecido como Atmega, e tem um driver, o circuito drive. O circuito drive é que vai controlar lá
a atenção dada ao motor. Quem vai mandar os pulsos vão ser o microcontrolador. Tá aí o circuito, é o mesmo circuito que eu estou trabalhando no documento que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. Então eu vou abrir aqui o Proteus só para mostrar para vocês como será a aula seguinte. A aula seguinte vai ser o que? Eu vou montar esse circuito com o motor e o drive que eu falei para vocês, tá vendo? E vou mandar os pulsos. Quando eu mandar o pulso lá no pino correspondente, ele no pino 13 e 14 vai mandar informação. Só que essa informação ela vai vir da fonte externa. Tem aí esse pino Enable, que serve para ligar ou desligar o motor, que também pode ser controlado pelo microcontrolador. E tem o pino entrada 1, 3 e 4, que serve para controlar o motor lá na saída 3 e 4. Aqui também tem um sensor. Vou simular para vocês. Ó. Olha o que ele vai fazer. Quando tiver 1 e 0 na entrada 3 e 4, na saída 3 e 4 também vai ficar 1 e 0. E o motor vai rotacionar sentido. Repare que o Enable ele está ligado. Agora com o Enable desligado, o que aconteceu? O motor parou. E agora com 0 e 1, motor em sentido anti-horário. Meu computador está travando um pouco, mas é isso. Então eu já consigo controlar o motor para frente e para trás do nosso robô. Tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, tem lá na apresentação a regra da mão esquerda de Fleming. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus.